nos bastidores. Pega outro prego, pai. Olá a todos que estão nos assistindo. Olha só que novidade, estamos por aqui agora nos relacionando até dessa forma. Gente, há tanto tempo que nós queríamos ter um material e nos aproximarmos de vocês, todos aqueles que nos seguem nas redes sociais, que têm nos acompanhado, até muito em função do curta-metragem que a gente fez. E olha só, finalmente aconteceu, aqui estou eu com vocês assistindo esse material e de agora em diante nós vamos ter um tempinho juntos, assim, não só comigo, mas outras pessoas da equipe também vão estar junto com vocês, a gente vai tentar criar materiais. Agora, nesse primeiro momento em específico, falando sobre o curta-metragem O Menino da Terra do Sol, que a gente andou pra lá e pra cá, muitos de vocês devem ter visto várias coisas que a gente andou aprontando por aí, né? Talvez você que esteja me vendo pela primeira vez nem saiba quem eu sou, então eu vou me apresentar. Prazer! Eu sou Michel Marchetti, sou o diretor na produtora audiovisual Alba Arte. Nós somos uma produtora em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Nós começamos os nossos trabalhos, digamos assim, em 2011, sempre focados na publicidade, sempre fomos trabalhando muito nessa área publicitária, mas o desejo dentro de nós sempre foi também investir em projetos autorais. A gente fez alguns documentários, começou trabalhando algumas coisas assim que eram pertinentes na nossa região, mas nós tínhamos o desejo muito forte de fazer algo cinematográfico, ter uma experiência com o cinema. E daí em 2016, se eu não me engano, nós começamos a desenvolver um trabalho, né? Começamos a conhecer algo que foi muito legal e que depois se transformou no curta-metragem O Menino da Terra do Sol. E agora, por meio desse espaço, até nesse vídeo eu quero contar para vocês um pouco sobre essa história, como é que aconteceu todo esse movimento e como é que a gente conseguiu chegar lá em Hollywood. Acredite se quiser, nós chegamos em Hollywood com esse curta-metragem, nosso primeiro curta-metragem. Hoje é dia de festa na igreja. Nini, vai tomar banho, já fica pronto. Ah, mas eu não quero tomar banho, nem suei. Talvez tu esteja se perguntando, Michel, que filme é esse? Eu quero saber um pouco mais sobre isso, eu não entendi essa história. Então aqui estou eu. Preste bastante atenção porque eu vou dar algumas pinceladas sobre esse processo e o foco, o conceito desse projeto. Para iniciarmos, nós temos que ir lá no começo, né? Então, bem no início, o que aconteceu foi assim. Nós tínhamos o desejo sempre de trabalhar com projetos autorais, mas nós não sabíamos muito bem o que nós iríamos fazer até então. Aí a esposa do Dandy, a Raquel de Marco, o Dandy, na verdade, meu irmão, diretor de fotografia aqui na Alba Arte, ela escreveu um livro de contos poéticos. E quando ela começou a se relacionar, eu acredito mais com esse universo da literatura, em específico os contos poéticos, chegou até ela um livro intitulado Menino da Terra do Sol, do Flávio Luiz Ferrarini, que era um escritor de Flores da Cunha, gaúcho, alguém muito talentoso, muito bom, que à medida que a gente foi conhecendo, a nossa admiração por ele só aumentou. E chegou para ela esse livro, né, que era a história do Flávio,
contando por meio de contos poéticos, né, como era a infância dele na Serra Gaúcha, na década de 50, 60, por aí, né? E eu achei aquele livro fantástico. A Raquel pegou e nos entregou e eu pude ler em 2 dias, peguei e devorei o livro e li todo ele. Eu me lembro que no final do livro dizia assim, palavras do Flávio Ferrarini, ele falou assim: não sei se esse livro pode virar um filme, uma boa polenta, sei lá o que, mas eu sei que eu estou enraizado nessa história, algo assim mais ou menos que ele citou no final do livro. E eu, quando li aquilo, eu disse: não, peraí, Flávio, eu tenho que discordar de ti nesse momento, porque essa história sim precisa virar um filme, né? E virar um filme por quê? Porque muitas vezes a gente ouviu falar sobre a imigração italiana e a imigração também de outras etnias. Eu sou um descendente de italianos, né? O meu bisavô veio com 6 anos lá da Itália, lá de Treviso, ele veio para Bento Gonçalves. Então sempre fui muito ligado a essa história, tenho isso na família e no meu DNA. Mas muito se falou desse momento, da jornada que os italianos fizeram para vir para a Serra Gaúcha e todo esse começo e tal, literalmente essa epopeia, né? Mas pouco se fala ou pouco se tem material do que aconteceu depois, principalmente dessa década de 40, 50, 60, 70, que é o que a gente respira até hoje nos nossos dias. É a idade dos meus pais, né? É a infância dos meus pais. E o livro do Flávio, ele narra exatamente esse contexto, que é essa transição do êxodo rural, quando muitas pessoas tinham que abandonar a agricultura, aquele seio familiar, a colônia, como nós falamos aqui na Serra Gaúcha, para se transformarem em outros profissionais que não são relacionados, digamos assim, com a agricultura, né? Então, nesse desejo de crescer, nesse desejo de buscar uma coisa diferente, não vou dizer melhor, mas uma coisa diferenciada naquele momento, uma realidade diferente, foi que muitas pessoas nessa década, 40, 50, 60, 70, até 80, saíram do seio familiar no interior de suas cidades, lá no interior na colônia, para vir para uma cidade maior. E é um pouco disso que o Flávio coloca ali, ele começa relatando desde a infância dele como é que ele enxergava para aquela sociedade, como é que ele enxergava o contexto da escola, o contexto da família. E ele, acima de tudo, ele tinha um sonho de ser escritor, porque desde pequeno ele sonhava com isso e ele se tornou escritor, ele escreveu esse livro e tantos outros. Ele é alguém muito conhecido no país e alguém muito bem quisto pela comunidade inteira aqui na Serra Gaúcha, né? Infelizmente, em 2015, ele faleceu vítima de um acidente de carro, de trânsito, então nós perdemos ele e eu não tive o privilégio de me relacionar com ele. Gostaria muito que isso tivesse acontecido, mas a obra e tudo aquilo que ele nos deixou realmente é uma joia preciosa. E quando esse livro chegou até mim, que eu pude ler, eu disse: não, Flávio, eu tenho que discordar de ti. Esse livro sim merece virar um filme. Foi um privilégio receber esse livro do Flávio Luiz Ferrarini, o Menino da Terra do Sol, nas nossas mãos. Nós nos sentimos assim honrados. Esse filme nos levou, depois de finalizado, nos levou então a lugares que nós nem imaginávamos. Nós não imaginávamos que poderíamos ter viajado pelo Brasil e até fora do país, né? O filme ficou mais de 1 ano em festivais ao redor do mundo. E o ápice, assim, entre vários festivais que nós recebemos prêmios e recebemos muitas informações, muitos abraços, muito carinho, mas eu diria assim que o ápice para todos nós como equipe foi realmente estar em Hollywood. Quem diria nós, uma produtora aqui em Bento Gonçalves, poder chegar lá em um festival em Hollywood? Nós chegamos no LaBrif, acontece lá em Los Angeles, na Califórnia. Foi um presente enorme isso que aconteceu conosco e só nos deixou mais orgulhosos, não da nossa capacidade, não do nosso talento, não da nossa força de vontade, mas nos deixou orgulhosos porque a história do Flávio também é um pouco da minha história. Também é um pouco, eu acredito, a história de vocês que estão assistindo, a história do pai de vocês, os nossos avós, porque é uma história de garra, uma história de transformação, uma história de querer algo diferente. Então não é um privilégio simplesmente do Flávio, mas a história do Flávio, ela serviu como, digamos, a ponta do iceberg, para a gente contar essa história e representar muitas pessoas. Não é só a história do Flávio, não é o talento, a capacidade do pessoal da Alba, mas é a história de muitos aqui da Serra Gaúcha
que foi contada, que foi registrada, que teve lá na telona e que ganhou prêmios ao redor do mundo. Eu acredito que nós estamos numa cultura repleta de pessoas que nem o Flávio, sabe? Que estão dispostas a batalhar. E é isso que nos inspira todos os dias. E por isso que eu acho que esse canal, acho não, eu tenho certeza, esse canal que nós vamos ter de agora em diante com vocês, nos relacionando assim um pouco mais próximos, mesmo que seja do modo digital, eu acho que esse canal é muito importante, porque nós vamos estar podendo conversar, trocar informações, aprender juntos. Então, se você tem alguma dúvida, algo que aconteceu nesse contexto, que se relacione com esse projeto do curta-metragem O Menino da Terra do Sol, nos escreva, não fique acanhado, envergonhado, nos escreva, quem sabe no próximo vídeo alguém de nós vai estar aqui respondendo uma dúvida que você pode ter nos colocado. É um prazer estarmos aqui, nos escrevam, contem sempre conosco e até a próxima.